Fala, fiel, semana agitada no Corinthians com os bastidores pegando fogo. Dorival Júnior cobra por reforços no Corinthians para tirar o Corinthians da situação difícil no Campeonato Brasileiro. Ainda tem o áudio do VAR. Eu não vi nada, Traço. Cara, Pra mim, na hora que ele vem, ele se recolhe todo. E o contato é inevitável. E não para por aí, será que o Memphis forçou um cartão pra fugir do próximo jogo? Então já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque agora é informação, então bora pro vídeo. Antes de falar dos reforços, da possibilidade de reforços do Corinthians, o Dorival Júnior pediu reforços, reclamou ontem na entrevista coletiva, falou educadamente a respeito na entrevista coletiva, mas ele disse que pediu reforços à diretoria e está, de uma maneira indireta até, muito educada, cobrando por esses reforços. Aliás, vou falar sobre isso agora, já que temos o Dorival Júnior aí na tela. O Dorival Júnior lamentou demais, né, a derrota de ontem para a equipe do Bragantino, para o Red Bull Bragantino, falou que o Corinthians perdeu muitas chances, perdeu muitas oportunidades, poderia ter vencido o jogo se tivesse feito as oportunidades, mas ele fala também a respeito dos reforços. Abre aspas para Dorival Júnior. Já falei à diretoria o que precisamos. O Fabinho, que é o Fabinho Soldado, né, está no mercado. Tenho certeza que as negociações, todas elas, partem dele com a diretoria. Prefiro não me envolver e não me estender sobre a situação. Não fico cobrando, trabalhando com quem está aqui e tento valorizar quem está no grupo, né? Caso venha a acontecer, serão bem-vindos. Se não vier, tenho a obrigação de buscar soluções com o grupo que temos. Estamos em um processo um pouco complicado. Não temos conseguido definir situações. Acontecendo a possibilidade de uma negociação, ela será concretizada, porque tem uma diretoria competente que trabalha para buscar soluções. Ou seja, o Dorival Júnior foi muito político, né, a respeito desta questão dos reforços, mas ele deixou claro que o Corinthians precisa da contratação de reforços, que ele já pediu à diretoria e que a diretoria está trabalhando a respeito dessas contratações. O Corinthians quer um ponta de velocidade, um atacante que jogue pelos lados, um atacante de velocidade. Tentou a contratação do Biel, do Sporting de Portugal. Não teve negociação porque o Sporting de Portugal pediu muito dinheiro, pediu 7 milhões de euros e o Corinthians não tem esse dinheiro. Aliás, esse tem sido o problema maior para o Corinthians nesse momento. Precisa de reforços, mas não tem dinheiro. A janela já está aberta para transferências da Europa para o Brasil e do Brasil para a Europa, né? A janela, o mercado de transferências já está aberto, mas o Corinthians não consegue fazer contratações. O Corinthians também quer um centroavante para a reserva do Yuri Alberto. O Corinthians sofre com a questão. O Yuri Alberto está machucado, não está jogando. E com isso, o Yuri Alberto está se recuperando de contusão, né? Não está jogando. E com isso, o Corinthians não tem um centroavante reserva. O Romero jogou como centroavante reserva e perdeu 2 gols inacreditáveis, né? Ou seja, o Romero não é centroavante, não é o cara da posição. O Corinthians também quer um lateral direito reserva, o Corinthians quer um zagueiro, quer um goleiro reserva, enfim, o Corinthians quer contratação de reforços, quer um jogador para o meio-campo para a reserva do Garro, né? O Corinthians também quer um jogador para a reserva do Garro. O Coronado foi embora. O Corinthians hoje não tem mais esse jogador para a reserva do Garro, então a situação fica muito complicada. O Dorival cobra por reforços no Corinthians de uma maneira muito educada, mas está cobrando a diretoria por esses reforços, porque entende que se não trouxer os reforços, vai ficar muito difícil para o Corinthians conseguir uma campanha satisfatória no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, onde o Corinthians vai jogar contra o Palmeiras
no próximo dia 30 de julho. Bom, é o seguinte, o Corinthians foi assaltado, para falar o português bem claro, e no jargão do futebol, né? Porque é evidente que ninguém teve a intenção de prejudicar o Corinthians. Pelo menos eu acho, né? Que não houve a intenção de prejudicar o Corinthians. Mas houve um erro, um equívoco absurdo da arbitragem do seu Bruno Arleu de Araújo, que era o árbitro do jogo, e do Rafael Trace, que é o árbitro de vídeo. Principalmente do Rafael Trace, árbitro de vídeo, que sugestionou ao Bruno Arleu de Araújo a marcação do pênalti do Kaká em cima do atacante do Bragantino. Pênalti que não existiu. Foi apenas um pé alto, né? No máximo, teria que ser marcado uma falta em 2 lances. Jogo perigoso dentro da área. Mas não houve a falta. O Kaká não atinge o atacante do Bragantino. Então não houve o pênalti. Agora, o mais absurdo é a conversa. O vídeo do árbitro de vídeo e o áudio do árbitro de vídeo, ele foi divulgado pela CBF. E você vai ouvir agora essa conversa. Eu não vi nada, Trace. Cara, ele... Pra mim ele se recolhe todo. Pra mim ele se recolhe todo. Na hora que ele vem, ele se recolhe todo. E o contato é inevitável. Cuidado! Segura que eu vou checar. Segura. Já formei o que é. Espera, já informei. Eu quero uma de lado pra ver se tem esse contato, tá? O Kaká, na hora que vê que vai pegar, ele recolhe a perna. E aí existe um contato inevitável. Mas ele já tá caindo. Velocidade antes do real, contato. tá? Mas não foi pra mim faltoso. Tá em velocidade normal. Pra mim não Já foi tá aí? faltoso. Eu não preciso de ninguém volta. Pelo amor, eu não preciso de ninguém volta. Veja que ele chuta, atinge o braço e o peito do atacante. Pra mim ele acerta. Calma, já avisei. Porque ele não pega a bola e ele acerta o corpo do jogador, tá? Em velocidade normal. Foi o que eu vi, ele tem que vencer a bola e o contato é inevitável, pra mim. E o ponto de contato tá na área, tá? Dentro da Para. Isso. Aqui, ó. Ele está na área, tá? Deixa ele olhar lá, calma. Arleu, Oi. vou te recomendar uma revisão para possível pênalti, tá? Do Kaká. Eu só vou checar o app rapidinho. Você vai ver que o jogador ele não recolhe, ele põe a perna, tá? E aí acerta o peito do jogador. Olha o telão lá. Chegou na área. Só tô terminando. Não abre o telão ainda. Já tá lá. Aí, vou soltar o lance pra você, tá? Esse é o movimento do jogador, tá? Agora eu vou colocar em velocidade normal. Tá. Velocidade Pega a normal. lateral, pega ela lateral. Pega a jogada. Isso aí. Já tá lá, por favor. Vamos pra ele. Agora é uma fechada. Já tá lá, por favor. Uma fechada. Uma fechada você Pode ser a tem, dois uma que a gente fechada, já trabalhou? já A 2, eu Tá vou bom, te tá bom, passar tá bom, dois, tá bom. tá? Um dos maiores. Tá bom. Um dos maiores assaltos da história do futebol brasileiro. É um negócio inacreditável. Ou seja, você viu e ouviu, né? O Bruno Arleu, que era o árbitro do jogo, não deu o pênalti. Porque viu em tempo real que o pênalti não existiu. E aí o Rafael Trace, árbitro de vídeo, deu o pênalti, convenceu o Bruno Arleu a marcar o pênalti. Porque enxergou, não sei como é que eles enxergaram um negócio que não dá para enxergar. Os caras estão brigando com a imagem, dizendo que o Kaká agrediu, acertou, né? Atingiu com o pé alto, é verdade, ele estava com o pé alto, o atacante do Bragantino. Isso não existiu. De maneira alguma não existiu. O Corinthians foi roubado em Itaquera. E inclusive mandou um ofício para a CBF reclamando da arbitragem. O Corinthians enviou um ofício para a CBF protestando contra a arbitragem do Bruno Arleu de Araújo, que deveria ser suspenso pelo resto do Campeonato Brasileiro. Bom, o Corinthians joga agora quarta-feira, 7h30 da noite, em Fortaleza, no Ceará. Não terá o Memphis, que está suspenso. O Memphis tomou o 3º cartão amarelo. O Romero também está suspenso. Também tomou o 3º cartão amarelo.
E aí o Yuri Alberto tá machucado. O Yuri Alberto ainda não vai poder jogar. Ou seja, o Corinthians não tem ataque. As opções do Corinthians são o Thales Magno, né? O Thales Magno pode aparecer como atacante do Corinthians, opções para o ataque. Thales Magno, uma delas. O Héctor Hernandes sequer ficou no banco de reservas ontem, então não sei se o Héctor Hernandes vai ser aproveitado pelo Dorival Júnior. Seria estranho se ele fosse aproveitado, mas aí não tem mais ninguém. Tem os meninos das categorias de base. Tem o Guinegão, né, o Guilherme, que entrou ontem no finalzinho do jogo, e tem o Kaique, que é o outro atacante também das categorias de base. Ou seja, são as opções do técnico Dorival Júnior para montar o time do Corinthians. É a prova de que o Corinthians precisa de reforços e por isso o Dorival Júnior mandou o recado para a diretoria na entrevista coletiva. Fiel, a fala do Dorival na coletiva foi claro. Estamos com limitações evidentes e precisamos de peças. Tá certo ele, não dá para esperar resultados se o elenco tá desequilibrado. E por falar em reforços, já tem nome rolando no radar do Timão, direto da Europa, então bora conferir. Bora de outra notícia exclusiva. Quero falar que Elitão, zagueiro de 29 anos de idade, brasileiro, que pertence ao Gostep, esteve na mira do Corinthians. O Timão busca de forma até desesperada por um zagueiro especialmente canhoto. O Elitão, que surgiu na base do Santo André e faz sucesso na Turquia, é canhoto, joga como zagueiro e também já foi utilizado como lateral esquerdo. O nome foi sugerido ao Corinthians, bem avaliado, e o Corinthians chegou a perguntar sobre a possibilidade de um empréstimo com opção de compra. E foi aí que o negócio estagnou. O Gostep, time da Turquia, que é dono dos direitos econômicos do atleta, só topa negociá-lo em definitivo. A alegação é de que não tem lógica vender alguém que é titular, que emprestar alguém que é titular absoluto sem que o negócio seja vantajoso. E pro Gostep só há vantagem se o Elitão for vendido. Negócio na casa dos 2 milhões de euros, o Corinthians alega que não tem essa grana para gastar com um defensor de 29 anos de idade. Se você não conhece o Elitão, eu te apresento, atleta que surge na base do Santo André, passa por vários clubes no Brasil, até que se muda para um time bem pequeno de Portugal. Em 2022 e 2023 atua pelo CSKA da Bulgária e depois se muda para a Turquia, onde é titular absoluto. Só para completar, registrar uma declaração do Dorival, depois da derrota por 2-1 para o Red Bull Bragantino dentro de casa, ele disse, abre aspas, especificamente já falei à diretoria o que precisamos e há necessidade de reforços, o Fabinho está no mercado. Corinthians que chega ao 5º jogo sem vitória, são 3 empates e 2 derrotas. Tropeço contra o Red Bull Bragantino tem muito a ver com o Lucão, goleiro do Red Bull Bragantino, mas também com os 2 gols claríssimos perdidos por Ángel Romero. Destaque negativo para o Memphis Depay, que custa 6 milhões de reais por mês e teve outra atuação apagada. Para piorar, o Memphis ainda tomou um cartão amarelo, depois de sofrer uma falta do Fabinho, ele vai empurrar o volante do Red Bull e toma um cartão, terceiro cartão amarelo, que o tira da partida contra o Fortaleza. Muita gente da nova diretoria tem certeza de que o Memphis forçou o cartão amarelo. Fiel, é uma pena que a pedida tenha travado, porque o setor defensivo é um dos maiores carências hoje do Timão. E trazer jogador da Europa exige grana e agilidade, senão outros clubes entram no jogo. E essa história do Depay, hein, gerou a maior polêmica e eu quero saber a opinião de vocês. Será que foi uma estratégia para se poupar ou falta de comprometimento? Será que foi tática ou precisa de alinhamento com o grupo? Mas se foi por vontade própria, a diretoria tem que cobrar uma postura. E agora quero ouvir de vocês, nação, o que acham da pedida de reforços do Dorival? Esse zagueiro da Turquia varia o esforço e o Memphis foi esperto ou pisou na bola? Deixa aí nos comentários, é claro, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!